Então, pessoal, outra importante independência ou descolonização foi da Indochina. A Indochina, ela, assim como as outras colônias das potências industrializadas do século XIX, começo do século XX, ela era extremamente explorada, sobretudo pelos japoneses, e no século XX começou a ser explorada também pelas potências ocidentais, né? Então, a Indochina, vários movimentos nacionalistas vão conseguir promover a independência, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Algo bem interessante, é bom que a gente tenha isso como parâmetro. Pós Segunda Guerra Mundial, ocorrem várias independências quase que simultâneas, justamente pela fragilidade das potências industriais europeias na Ásia, e na Ásia sobretudo o Japão, que era uma grande potência industrial na Ásia, e vai estar totalmente fragilizada após a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que arrasou as duas cidades japonesas? Para além disso, a própria economia japonesa estava totalmente arrasada e tal, eles vinham um processo de recuperação, beleza? Então, a Indochina, quando ela conquista sua independência, vão surgir 3 países ali: Laos, Camboja e Vietnã. O Vietnã é onde a gente vai ter uma história mais contundente. Por quê? O Vietnã, assim que ele se forma, ele vai se dividir. O norte do Vietnã vai ser invadido pela União Soviética. Imediatamente, os países ocidentais que temiam o avanço das ideias socialistas, lembrem-se que essas independências acontecem dentro de um contexto de uma Guerra Fria. Então, os países, as potências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam as áreas e queriam influenciar esses lugares. Então, a União Soviética avança sobre a região norte do Vietnã, o Vietnã do Norte, vai se chamar Vietnã do Norte, e o Vietnã do Sul vai ser imediatamente socorrido pelas potências ocidentais capitalistas lideradas pelos Estados Unidos, tá? Esse movimento de dar origem a 2 países, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e o que acontece é que, dentro dessa perspectiva, a ONU vai tentar fazer um plebiscito, vai tentar intermediar o conflito, tentando fazer com que a população decida o que é melhor para o Vietnã, se vai ser a integração e tal. Porém, o Vietnã do Norte, com um apoio muito pesado, muito forte da União Soviética, termina por não cumprir as determinações da ONU e começa e invade o Vietnã do Sul. Quando isso acontece, os Estados Unidos declaram guerra ao Vietnã do Norte, tá? Apoiando o Sul. Não apenas apoiando, mas declarando guerra mesmo, a chamada Guerra do Vietnã. 2 anos depois que o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul já estavam em guerra, os Estados Unidos entram na guerra de forma muito pesada e intensa. Essa guerra, os Estados Unidos passam por essa guerra por 4 anos e foi uma derrota tremenda para os Estados Unidos, porque apesar dos Estados Unidos ser uma potência e ter armas muito mais pesadas do que o Vietnã tinha o apoio da União Soviética, da China, e o Vietnã tinha outro detalhe: eles conheciam, o terreno era muito acidentado, eles praticavam uma guerra de táticas de guerrilha, a tática de guerrilha que era diferente das práticas de guerra dos grandes conflitos que os Estados Unidos entraram. Então, essa guerra do Vietnã se estendeu por muitos anos e foi extremamente combatida dentro dos Estados Unidos. Pessoal, um detalhe para essa guerra do Vietnã, eu coloquei aqui algumas imagens, tá? Um soldado em meio à população civil, morreram milhões de civis por causa do agente laranja, por causa das bombas químicas como napalm, que foram utilizadas pelos Estados Unidos naquele lugar. Mas também morreram pela violência dos Vietcongs do norte, morreram pela violência das armas também químicas da União Soviética, tá? Para a gente não achar que foi só um lado ou outro que cometeu atrocidades. Mas essa guerra foi a guerra que mais foi fotografada, mais foi filmada. Então teve uma maior cobertura de guerra dentro desses conflitos mundiais, que não beirava a ser uma guerra mundial no sentido de uma terceira guerra mundial, mas sim um conflito regional de influência das duas potências mundiais. Foi a guerra mais
que teve uma cobertura mais intensa da mídia, beleza? Dos jornais e tal. Então a gente tem muita foto, muita imagem. Aqui é uma imagem dos aviões soltando aqui o agente laranja para esfoliar as florestas e dar visibilidade para que os exércitos pudessem encontrar os seus adversários, tá? Foi uma guerra terrível, tremendamente cruenta com a população do Vietnã, e ao final os Estados Unidos terminam perdendo essa guerra e o Vietnã do Norte termina dominando todo o Vietnã, tá? Outra guerra pela independência, e aí eu quero um ponto especial aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com a atualidade. Coloquei até algumas imagens atuais sobre a Coreia. A Coreia, ela foi ocupada pelo Japão, né? Outras potências, mas sobretudo o Japão. E o Japão explorou sobremaneira a Coreia depois da Segunda Guerra Mundial, existia dentro da Coreia grupos que eram socialistas e grupos que eram capitalistas. Quando a Coreia conquista a sua independência, vai ocorrer a divisão entre as Coreias. Dessa divisão, a ONU tenta intermediar novamente, a ONU já existente tenta intermediar o processo de unificação das Coreias, sem sucesso. O que acontece é que a Coreia do Norte vai se tornar socialista e vai se fechar dentro de uma perspectiva socialista, e a Coreia do Sul vai ficar tentando negociar uma reaproximação da Coreia com a Coreia do Norte. Isso acontece até os dias de hoje. Essas Coreias, elas terminam por não se integrarem, diferente do Vietnã, que terminou se integrando. Hoje o Vietnã é um país capitalista, até porque acabou o socialismo, né, no mundo a partir de 1991. Os países usam o nome comunista sem de fato serem comunistas, como a China, por exemplo, que a China é comunista, mas na prática é um país capitalista de ditadura, é uma ditadura de um partido único, tá? E aqui, o caso da Coreia do Norte, ela vai também se intitular socialista e viver dentro de uma perspectiva ditatorial. Olha só, coloquei aqui algumas batalhas das guerras entre as Coreias do Norte e do Sul, que morreram milhares de pessoas. Lembrando também que de um lado e do outro, tanto a Coreia do Sul tinha apoio dos Estados Unidos, como a Coreia do Norte tinha apoio da União Soviética. E aqui a imagem de Kim Jong-un e do presidente, ou do primeiro-ministro da Coreia do Sul, Moon Jae-in, tá? Aqueles dois. Interessante, pessoal. Há 2 anos atrás, em 2020 e 2018, esses dois presidentes se encontraram. Aqui a foto, é uma foto histórica, tá? Coreia do Norte e Coreia do Sul se encontraram numa tentativa de reaproximação. Mandaram erguer um prédio para reuniões em que eles deveriam se encontrar e ali criar uma possibilidade de reaproximação das duas Coreias, na tentativa de tornar uma Coreia mais integrada, né? Beleza. Esses dias foram destruídas, esse prédio foi destruído a mando de Kim Jong-un, radicalizando porque ouviu falar, notícias se espalhavam pela Coreia de que o regime de Kim Jong-un era uma ditadura e não era mais factível no mundo que nós devemos viver dentro de uma ditadura. Ou seja, continuam as tensões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul em pleno século XXI, 2020. Aqui uma chargezinha porque Kim Jong-un ao lado de uma arma nuclear, porque ele faz testes com armas nucleares declaradamente. A ONU tenta intervir, os Estados Unidos tentam se aproximar e impedir isso, porém ele é irredutível, o que vez ou outra causa grandes tensões no mundo a partir de uma perspectiva de uma guerra com a utilização de bombas atômicas, tá? Beleza, galera? Essa foi a questão da independência da Ásia. Nós falamos sobre a independência da África, e nas nossas lives, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai discutir. Valeu, galera, até a próxima, tudo de bom, cuidem-se e cuidem-se dos seus. Valeu!